Então, todo esse passo a passo que a gente fez até agora está no Power Query. Nós vamos clicar aqui ó, em fechar e aplicar para poder levar para o Power BI. Fechar aqui o nosso diagrama. Ele vai estar trazendo aqui as tabelas. E como a gente pegou as tabelas de dimensão da tabela fato, a gente extraiu elas da tabela fato, provavelmente relacionamentos já vão ser criados. Nós vamos passar lá agora para a gente ver o funcionamento daquele diagrama que nós falamos, da modalidade de dados para BI usando o diagrama de estrela. Okay? Então já trouxe aqui todas as tabelas, tabela fato e as tabelas de dimensão. E se nós viermos aqui na opção de visualização de modelo, olha como é que vai estar o nosso conjunto, olha, bem próximo daquele diagrama que nós falamos, ó, as tabelas de dimensões circulando a nossa tabela fato. Lembra da foto? Ó. Então a nossa tabela fato sendo circulada por nossas tabelas de dimensão. Basicamente é isso que a gente está observando aqui. O legal de extrair tudo da planilhona é que como os campos continuam com o mesmo nome, ele já reconhece todos os relacionamentos, tá vendo? E aqui na direção correta, na granularidade correta. Por exemplo, aqui de estado civil, a tabela de dimensão só vai ter uma ocorrência na tabela de dimensão, mas pode ter N ocorrências na tabela fato. Então a cardinalidade desses relacionamentos também estão todos ok. Ok? Ficou beleza? Agora a gente já pode partir aqui para a construção do nosso dashboard. Eu vou só abrir aqui um PowerPoint para mostrar para vocês como é que eu faço o fundo dos meus dashboards, né? Eu peguei alguns modelos aqui. O que a gente vai estar criando é o Head Count, é esse daqui, ó. Tá? Então eu vou disponibilizar aí também nos arquivos da aula, das 5 aulas, tanto as planilhas como esse plano de fundo aqui em PowerPoint, e depois vocês podem ir diversificando, criando novos a partir desse, tá bom? Eu já tenho ele exportado e vou trazer aqui para dentro do meu Power BI, tá? Vou vir aqui, para trazer ele para cá, a gente vai vir na página em branco mesmo, aqui no rolinho de formato, segundo plano da página, adicionar imagem. Eu vou achar aqui o meu diretório onde estão esses arquivos, aqui em template. Pronto. Vou tirar aqui a transparência para ela aparecer. Aí já está pronto aqui. Então aqui vão ser os containers onde nós vamos colocar as nossas informações, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma tabela de medidas. Essa tabela de medidas vai servir para a gente organizar todos os cálculos, todas as funções que nós vamos trazer aqui para dentro do Power BI. Para inserir essa tabela, a gente vai vir aqui, ó, inserir dados. Ele vai habilitar uma janela onde nós podemos, por exemplo, copiar uma informação de um arquivo TXT, do Excel, de uma tabela e jogar aqui, ele vai criar uma nova tabela. Mas não é o que a gente precisa agora não. Nós vamos chamar aqui de medidas. E carregar. Depois que ele criar... carregar aqui a tabela de medidas e eu vou criar uma nova medidas. Então, a primeira medida que nós vamos criar aqui, inclusive para alimentar a nossa tabela, é a contagem de funcionários. Existe uma função DAX no Power BI chamada Count, que ela faz a contagem. Só que ela tem algumas variações. Aqui a gente vai focar só na contagem simples. Então, eu vou botar aqui, ó, quantidade, vou botar QTD funcionários, tá? Pode botar o nome corrido, abreviado, da forma que vocês acharem melhor. Então, nós vamos usar a função count, que é uma contagem simples, ela conta os números de linhas de uma coluna. Então, eu vou escolher uma das colunas da minha tabela e vou contar ela. Se eu tiver certeza de que essa coluna não se repete o registro, eu posso contar simplesmente ela. Exemplo, a matrícula. Na ficha cadastral não se repete. Então, nossa tabela F funcionários, o campo matrícula, cadastro aqui no caso, não vai se repetir. Mas se eu estivesse contando na tabela de ficha financeira, por exemplo, o campo cadastro poderia se repetir, porque dentro da mesma folha de pagamento, do mesmo mês, o funcionário pode ter vários eventos. E ao longo do ano ele vai ter várias competências, vários meses. Então, na ficha básica, o campo cadastro pode ser a nossa coluna para contagem única, ok? E nós vamos ter a contagem de funcionários na nossa tabela. Eu vou trazer para cá, vai ser a primeira informação que a gente vai inserir aqui no nosso relatório.
Vou transformar essa informação em um cartão. Então tá aqui, ó, eu tenho 4.711 funcionários. Eu já vou deixar ele aqui. Só que desses funcionários, nem todos estão ativos ainda. Depois a gente vai ajustar essa situação. Feito isso, eu vou vir aqui nessa coluna, já não preciso mais dela, vou excluir ela, tiro ela daqui e vou ocultar e exibir novamente a opção de campos, e a nossa tabela de medidas subiu para cá, ó, ficou com um símbolozinho de calculadora, e fica fácil da gente organizar agora as medidas, porque ela sempre vai estar no topo aqui das tabelas, ok? Então, agora que a gente já descobriu aqui a quantidade de funcionários, nós precisamos agora achar o maior salário. A gente vai começar a construir aqui as medidas de massa salarial. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, criar uma nova medida e vamos fazer a soma, ou seja, a massa salarial. Massa salarial, ok? Então, a massa salarial vai ser uma outra função bem simples da biblioteca DAX, que é o que? A sum. É a mesma do Excel. Se você já usou Excel em inglês, você conhece essa função. Ela faz a soma dos registros de uma coluna. E nós vamos lá na F funcionários e vamos procurar aqui o valor de salário. Que é o valor salário. Ok? Vamos fechar o parênteses, pronto. Está aí a soma de todos os salários. Nossa massa salarial. Trazer para cá. Vamos transformar no cartão duplo. É esse cartão de linha múltipla aqui. E nós vamos ter aqui a nossa massa salarial. Depois a gente vai formatar esse cartão para ficar um pouco mais bonitinho. Tá bom? Então tá aqui a nossa massa salarial. Lembrando que também estão todos os funcionários que já existiram nessa empresa, inclusive os demitidos. Depois a gente vai ajustar para ficar só os ativos, ok? Agora nós vamos achar o maior e o menor salário dessa massa salarial. A gente poderia fazer isso através de filtro, mas eu vou preferir criar a medida para reforçar. Então, a próxima medida que nós vamos criar é o máximo salário, o maior salário. Nós vamos usar uma função chamada max. Então, vamos botar aqui, ó, maior salário é igual. Aí existe uma função aqui chamada max. E nós vamos especificar a coluna, valor salário. E vamos trazer para cá, cartão de linha múltipla. Aqui. Então, esse é o maior salário do nosso conjunto de dados. O mínimo ou o menor salário é a mesma coisa, só vai mudar o max ali. Vou dar até um Ctrl C. Clicar aqui em nova medida. Ctrl V. E botar aqui, ó, menor salário, e vai mudar aqui a função de max, vai passar para min. Vamos arrastar para cá o menor salário, linha múltipla, tá aqui, menor salário do conjunto de dados, ok? Lembrando que aqui ainda estão os demitidos, ativos, todo mundo, né? E agora vamos achar a média salarial desse conjunto de dados. Nova medida. Nós vamos usar uma função também bem conhecida, que é average. E nós vamos usar a coluna valor salário. Arrastar para cá. Linha múltipla. E tá aí. Já vou deixar ele aqui ajustado aonde ele vai ficar, que depois a gente vai aumentar um pouquinho essa fonte e vai ficar enquadrado, ok? Então já começa aqui a montar o nosso dashboard. Já temos aqui a quantidade de funcionários, massa salarial, maior salário, menor salário e a média salarial praticada por essa empresa nesse conjunto de dados. Na sequência a gente vai calcular a cota de menor aprendiz e a cota de PCD. Então, primeiro a cota que a gente vai definir é a cota de PCDs. A fórmula é um pouquinho extensa, mas não se preocupem em aprender ela, né? Eu vou disponibilizar depois esse template pronto lá, para quem é aluno, para quem não é aluno.
a gente vai usar a função switch. Não vai dar para me aprofundar aqui na lógica, mas mais para vocês conhecerem a função. Então, nós vamos criar aqui uma nova medida, mas antes a gente vai precisar definir a quantidade de funcionários ativos, senão a nossa cota vai extrapolar. E aqui na quantidade de funcionários ativos, a gente vai diferenciar quem é demitido de quem é ativo. A gente vai fazer essa contagem, a gente vai transformar ela numa medida um pouco mais complexa e estruturada para definir os funcionários ativos. Muito bem, então para diferenciar os funcionários ativos dos demitidos, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável aqui, no treinamento completo a gente aborda isso passo a passo, o que é uma variável, quando usar, como usar, mas aqui eu vou só mostrar o resultado. Então eu vou criar uma variável aqui, onde eu vou ter a contagem, não das linhas, não a contagem da matrícula, mas a contagem de linhas. Eu vou usar count rows, que é uma função DAX, para poder contar as linhas de uma tabela. Vou usar aqui a count rows. A tabela vai ser a F funcionários. Aí a gente não pode especificar a coluna, só a tabela, ok? E eu vou fazer o seguinte. Cada contratação, ou seja, cada matrícula que eu tenho lá na minha F funcionários, ou cada linha que eu tenho na minha F funcionários, representa uma contratação. Então, eu vou até chamar aqui de contratações. Ok? Não, vou fazer o seguinte, ó. Vai ser funcionários ativos. E a variável aqui vai ser contratações. V contratações. Vai ser a minha count rows da minha V funcionários. E eu vou ter uma outra variável que vão ser as demissões. Vai ser V demissões. Dentro dessa variável V demissões, eu vou ter uma calculate. A calculate é uma expressão que pode ser alterada por filtro. Então, ela me permite, é uma função DAX que me permite modificar uma expressão através de filtros, tá? No treinamento também a gente aborda a calculate várias vezes. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu quero a contagem de funcionários, ou seja, eu quero a V contratações, ok? Só que eu vou modificar essa V contratações através de um filtro. Qual é o filtro que eu vou fazer? Eu vou fazer uma verificação da situação do funcionário lá na minha tabela F funcionários. Então, eu vou lá em F funcionários, tem um campo lá que é código de situação. Aqui, a situação tem que ser diferente de 7, ok? Aí eu sei que esses, aliás, perdão, aqui tem que ser igual a 7. Esses são os meus demitidos, ok? Só que tem um detalhe, a nossa tabela de demissão de F funcionários, ela tem que estar ligada à nossa tabela de datas, a dimensão data que a gente ainda não criou. Por quê? Para eu levar em consideração a data de demissão ou de admissão dos funcionários. Mas por enquanto eu vou deixar ela aqui apenas com esse filtro, tá? Então essas duas variáveis. E aqui embaixo eu vou chamar o retorno da nossa variável fazendo uma verificação que é o quê? A V contratações menos a V demissões. Esse vai ser o resultado dos meus funcionários ativos.